ao vivo pelo Facebook da Six Farroupilha. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. É quinta-feira, é dia de online com a Six. Está entrando no ar aqui pela Six Farroupilha no Facebook, também no Facebook da TV Serra Farroupilha e ainda pelos canais 26 e 526 da NET, da TV Serra, a edição de hoje do Online com a Six. Sempre uma oportunidade muito especial em que a gente tende a aprofundar o conhecimento, aprender mais sobre diversos temas. O Online com a Six tem o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, DiCaprio Hotel, 5 a Sec Lavanderia e Malme, a nossa experiência virtual. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, quero cumprimentar a todos, muito bom estarmos juntos, sejam todos bem-vindos para esta edição do Online com a Six. Também registrar aqui o envolvimento de toda a equipe de apoio da Six Farroupilha, que trabalha na viabilização do Online com a Six. A Carla Macalossi, também a Nicole, enfim, equipe que está sempre preparada para levar o melhor conteúdo, a melhor informação e utilizando as redes sociais. Quem está nos acompanhando aqui pela sala do Zoom da Six Farroupilha também é muito bem-vindo. Eu apenas peço a gentileza, se possível, que vocês mantenham a vossa câmera fechada e também o microfone mutado, até para não termos nenhum sobressalto na imagem do evento, do Online com a Six. E também quem está nos acompanhando pela TV Serra, quem nos acompanha pelo Facebook da TV Serra e pelo Facebook da Six, pode fazer perguntas ao longo da exposição do tema. Você pode perguntar tanto na página da TV Serra quanto na página da Six no Face. E ainda tem a oportunidade, quem está aqui no Zoom, também de utilizar o chat para fazer a manifestação, a pergunta, a dúvida. Nos ajude, vamos fazer uma edição do Online com a Six bastante construtiva, até porque o assunto é muito interessante. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o impacto da lei nas empresas? Estarão participando com a gente, são nossos painelistas e 2 painelistas de um quilate muito especial, de muito conhecimento, o doutor Maurício Bianchi, que é advogado e também sócio da Bianchi Advocacia, e a doutora Kátia Schenato Valandro, também advogada e sócia da Bianchi Advocacia. Com certeza, hoje nós não vivemos mais na vida pessoal e na vida profissional dos negócios sem a internet. A internet é uma ferramenta imprescindível de trabalho. Nós encontramos tudo ali, mas ao mesmo tempo em que a gente encontra tudo aí, é preciso também ter muitos cuidados com dados, com informações que daqui a pouco, se não bem conduzidos, podem vazar e podem comprometer o seu negócio. Inclusive tem uma legislação bastante específica que os nossos painelistas estarão detalhando na edição de hoje do Online com a Six. Eu quero apresentar brevemente o currículo dos nossos painelistas. O Dr. Maurício Bianchi é advogado, é mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Tributário e Societário, presidente da OAB Subsecção de Farroupilha e também sócio e ainda diretor da Bianchi Advocacia.
A doutora Kátia Esquenato Valandro também tem formação, é advogada, especialista em direito previdenciário e em direito dos negócios. E também é sócia da Bianchi Advocacia. Bom, um currículo invejável dos nossos painelistas, como eu disse, com um quilate muito especial para nos colocar de uma forma bastante ampla e nos orientar um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e qual é o impacto desta lei nas empresas. Por isso, quero a partir de agora dar boas-vindas aos nossos painelistas. Eles já podem habilitar a câmera e também o microfone. Inicio cumprimentando, saudando o Dr. Maurício Bianchi. Dr. Maurício, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite, doutora Kátia, a todos os que estão acompanhando a nossa live aí da SIX, né, tanto aqui pelo Zoom como pelo Facebook. Como o Leandro falou, nós temos que fazer uso das ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição e nós aprendemos muito com essa pandemia. E um dos aprendizados foi saber utilizar da forma mais ampla possível essas ferramentas que têm sido muito úteis aí para a disseminação do conhecimento, para a troca de ideias. E parabenizar aí a TV Serra, né, em nome do Leandro, aí, que tem auxiliado aí a SIX em todas as lives, tem feito um trabalho sensacional aí na coordenação desse trabalho, juntamente com a Carla e com a Nicole, né, que também tem contribuído muito aí para que esses eventos aí transcorram aí com o sucesso que está tendo. Quero também cumprimentar aí o nosso presidente, o José Carlos Trujillo, e toda a diretoria, os membros do Conselho Deliberativo, né, do qual eu faço parte também, e dizer que é um prazer aí estar aqui novamente na casa para tratar de um tema tão importante aí como esse que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu digo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é um marco muito grande na preservação do direito da privacidade das pessoas e uma mudança de paradigma muito grande. E aí, já entrando no assunto, Doutor de Maurício, onde surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa lei, ela, se nós formos analisar, na década de 60, começou a se falar em processamento de dados, né? Os Estados Unidos foram o primeiro país aí que começou a falar em processamento de dados, e isso ganhou uma importância muito grande com a internet, principalmente com as redes sociais, né? E por que eu falo com as redes sociais? Porque um dos grandes marcos que me parece que nortearam a aceleração desse processo que veio a agilizar a legislação de todos os países no mundo todo, visando a proteção dos dados das pessoas, foram escândalos aí que ocorreram aí nos últimos anos que fizeram com que as autoridades de cada país tivessem um despertar aí no sentido de se preocupar com essa questão. E aí eu recordo, para vocês terem uma ideia da importância, né, da proteção de dados, o caso da Cambridge Analytica, que é uma empresa inglesa, né, e que ela se envolveu em uma fraude juntamente com o Facebook, que influenciou a campanha eleitoral que levou o presidente Donald Trump ao poder, né? Então, nessa campanha eleitoral, o que aconteceu? A Cambridge Analytica, ela utilizou os dados do Facebook, mais precisamente de 87 milhões de usuários de rede social. E como é que ela utilizou isso? Ela, através de jogos proporcionados aí pelo Facebook, ela conseguiu captar
algoritmos de escolhas das pessoas, o que as preferências das pessoas, e com isso, com os dados que foram extraídos dessa análise, isso foi utilizado de forma indevida na campanha da eleição americana, e certamente isso teve uma influência muito grande no resultado das eleições. Então, isso é um caso que chamou muito a atenção. E também nós tivemos o caso do Brexit, né, que é o movimento do Reino Unido, que quis se separar da União Europeia e que, de certa forma, para fazer o plebiscito, né, ele interferiu, de certa forma, também através da Cambridge Analytica, na condução desse processo e, de certa forma, fez com que facilitasse aí a saída nesse plebiscito do Reino Unido da União Europeia. Então, para vocês verem a importância que ganhou os dados nas redes sociais. O que as pessoas, o que as empresas podem fazer com os dados nas redes sociais é algo que nós não temos nem condições de mensurar de forma muito tranquila. E isso fez com que, inicialmente, a União Europeia, que também sofreu bastante com essa questão do Brexit, instituísse e acelerasse o processo para que entrasse em vigor a chamada GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a qual entrou em vigor em 2018. E aqui no Brasil também não poderia ser diferente, preocupados com esse movimento mundial de garantia dos direitos de não violação dos dados das pessoas. Em 2018 foi sancionada a Lei 13.709 pelo presidente Michel Temer, né, em 2018, né, mais precisamente em agosto de 2018, e essa lei tem uma importância muito grande e ela veio ao debate agora em função de que, em tese, ela teria entrado em vigor e tem essa discussão se entrou ou não entrou em vigor. Enfim, nós vamos abordar isso hoje. Mas essa lei, de certa forma, ela é um reflexo do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, lá de 2014, em que a legislação brasileira, ao instituir esse Marco Civil da Internet, ela garantiu já o direito, em 2014, à inviolabilidade, à privacidade, que é algo, de certa forma, que motivou e embasou a Lei Geral de Proteção de Dados, da qual nós estamos falando hoje. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela certamente vai impactar, ela vai ter um impacto muito grande no setor corporativo, e quando eu digo corporativo é em todos os níveis, seja da pequena à grande empresa, a multinacional. E isso vai trazer uma mudança de cultura muito grande, porque hoje, o que acontece? Hoje, quando nós coletamos o dado de um cliente numa empresa, qual é a visão que nós temos? Nós temos a visão de que, olha, eu coletei os dados, esses dados são meus. Mas, na verdade, esses dados eles não pertencem a quem coletou. Esses dados eles pertencem ao seu titular, ou seja, a pessoa que forneceu, que concedeu esses dados, e não a empresa que coletou esses dados. Então, se eu for numa empresa fazer uma compra e entregar meus dados para poder formalizar essa compra, eu estou permitindo que a empresa tenha acesso aos dados que são da minha titularidade. E os dados pessoais, eles ganham uma importância muito grande no contexto atual, ao passo que eles são um direito fundamental hoje no direito como um todo, né, na nossa legislação. E esse titular do direito, ele tem o direito de saber
o que está sendo feito com os dados dele. Então, por exemplo, se a empresa ela vende um produto para um cliente, esse cliente vai ter que fornecer os dados para essa empresa. Só que o cliente ele tem que ter o direito, como titular desses dados, o direito de saber o que essa empresa vai fazer com esses dados, né? E, de fato, o objetivo da lei é justamente esse, é de proteger esses direitos fundamentais e, sobretudo, a privacidade desses dados, fazendo com que esses dados não sejam vazados, não sejam passados adiante, e também que esses dados eles sejam utilizados exclusivamente para a finalidade na qual eles foram entregues para o utilizador deles, né? Então, a lei exige que se tenha um motivo, né, para que a empresa tenha esses dados. Claro que se eu for comprar, como nós vamos ver, um produto, não há como a empresa emitir uma nota fiscal sem alguns dados específicos, né? Então, alguns dados, e aí nós temos categorias de dados que são mais tranquilos, previstos em lei, como dados mais sensíveis, que têm um tratamento diferente, como a gente vai ver hoje na nossa abordagem. E quem é que vai ser efetivamente impactado com essa nova legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados? Quem vai ser impactado são todas as empresas ou pessoas físicas que coletem dados para fins econômicos. Então, vejam, isso vai desde uma pequena, uma média e também uma multinacional. Ela vai afetar em todos os níveis. E, por exemplo, os médicos, os dentistas, clínicas de radiologia, de exames por imagem, diagnósticos por imagem, escritório de contabilidade, as empresas em geral, o comércio, nós, os escritórios de advocacia, que temos dados muito importantes dos nossos clientes, enfim. Essa lei, ela atinge praticamente todos os negócios. Então, por isso que ela se torna muito importante e as pessoas, a maioria delas, não tem noção da importância e da necessidade que nós temos de nos inteirar acerca da legislação. Então, é uma lei muito importante, é uma lei que veio para ficar, na minha visão, e que vai exigir de todas as empresas e também pessoas, atividades que tenham manuseio de dados, um cuidado muito grande a partir de agora. E aí eu gostaria, fazendo essa introdução, de passar a palavra para a doutora Kátia, que ela vai fazer a continuidade, explicando o que é essa lei, o que ela traz, e como o legislador tratou especificamente em pontos importantes a proteção dos dados. Então, doutora Kátia, estás com a palavra aí. Muito obrigada, Maurício. Uma boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço primeiramente o convite, né, de poder abordar esse tema juntamente com o Dr. Maurício. A SICS é sempre uma grande parceira da gente e eu acredito que, percebendo a importância da lei, né, principalmente para os associados e para a comunidade em geral, a abertura desse espaço para a gente poder dialogar a respeito dela é bastante pertinente. Já entrando na apresentação da palestra e tomando como gancho o que o Maurício abordou agora na introdução, ele falou muito a respeito de dados, né? Dados, titulares, tratamento. E, então, acho que a gente pode começar numa situação assim, vamos diferenciar o que a lei diz que são dados, né? A gente tem que ter cuidado com os dados dos titulares, mas o que são esses dados? A lei define, ela faz basicamente duas grandes diferenciações, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são aqueles que eu posso identificar a pessoa. Então, nome, CPF, telefone, identidade, endereço,
são dados concretos em que eu identifico a pessoa. Dados pessoais sensíveis são aqueles que estão relacionados à raça, à religião, à filiação partidária, filiação com sindicato, a questões de saúde, a opção sexual, a questão de dados biométricos, né? Então, uma fotografia, a questão da identidade, da própria identidade digital, né? Estes são dados sensíveis. Por que a gente faz essa diferenciação no início? Porque a lei trata de forma diferente esses dados. Ela vai dar um tratamento para os dados pessoais e um tratamento para essa categoria que ela chama de sensíveis. Mas o que é esse tratamento, né? Então, assim, eu coleto o dado, por exemplo, do meu cliente, pego o dado pessoal dele lá, nome, CPF, endereço, para poder fazer uma compra ou para poder fazer uma prestação de serviços. E a lei diz que eu tenho que ter um cuidado no tratamento desses dados. O tratamento é toda a atividade relacionada a esse dado, ou seja, a coleta, a recepção, a classificação, a utilização, o acesso, a reprodução, como é que eu vou transmitir, se eu vou compartilhar, como é que eu vou arquivar, como é que eu vou armazenar, como é que eu vou eliminar esse dado, como é que eu vou transferir ele. Enfim, além disso, uma série de ações que eu posso fazer com esses dados, e nisso ela coloca, isso é tratamento. Então, tudo que eu fizer relacionado ao dado é tratamento. O que ela traz de inovação? Eu só posso fazer o tratamento desse dado com base em motivos que a lei determina. Então, a lei ela vai... Oi. Desculpe te interromper, eu acho importante salientar, tu comentaste bem, que o mero armazenamento de um dado já é considerado um tratamento. Então, se eu tenho um dado arquivado no meu estabelecimento, uma ficha, né, clínica, isso já é considerado um tratamento de dados, porque muitas vezes a gente imagina, tratamento de dados é pegar esse dado, separar numa planilha, jogar para outro arquivo. Não é isso. O fato de eu só ter armazenado esses dados já é considerado um tratamento. Desculpe te interromper. Exatamente. É uma boa introdução, Maurício, a respeito disso. E outra situação, já pegando o teu gancho, é a seguinte situação. A gente conversou bastante no início ali de redes sociais, de exposição de dados nas redes sociais, né? Mas a lei não trata só da questão de bancos digitais, né? Ou de bancos de dados que estão em sistemas. A lei trata o banco de dados tanto digital quanto físico. Então, por exemplo, aquela clínica médica ou aquela clínica de dentistas que ainda tem as informações dos clientes, dos pacientes mantidas no banco de dados, que é o fichário, essas empresas, esses consultórios, eles também estão obrigados a observar o que a lei disciplina. Então, não é porque eu tenho, de repente, um arquivo manual lá, daqueles AZ ainda, com as informações dos pacientes, dos clientes, que a lei não vai se adaptar a mim, pelo contrário. Tanto de forma física, quanto de forma digital. Todos os dados que eu coleto, pessoais sensíveis, né, e que eu faço esse tratamento, seja essa coleta, ou mesmo como o Dr. Maurício comentou, só a questão de armazená-los, né, eu estou tratando dados. E aí eu tenho que o quê? Me adequar à lei. Porque ela exige o quê? Que eu tenha um motivo para tratar esse dado, para coletar, para armazenar, para acessar, para reproduzir, para compartilhar. Com relação aos dados pessoais, que são aqueles que eu posso identificar a pessoa, então nome, CPF, telefone, endereço, a lei ela coloca 10 motivações, 10 bases legais. Tá? Algumas principais que eu vou listar aqui para vocês é o consentimento, que é a principal delas. Então, a gente também já desmistifica uma outra situação. Estar adequado à lei não é simplesmente pegar um consentimento de que eu posso tratar o dado num formulário padrão. Muito pelo contrário. Porque o consentimento é apenas uma das bases legais que me permite tratar este dado. Né? E aí, como é que tem que ser o consentimento? Ele é uma manifestação livre, informada e inequívoca da pessoa, por uma finalidade determinada. Então, também não é um consentimento genérico de que a pessoa pode tratar meu dado fazendo tudo que ela quer. Não, ela está coletando meu dado porque ela precisa fazer uma compra ou porque ela vai manter para uma determinada situação. É uma finalidade específica. O consentimento tem que ser claro, ele não pode ser
aquela cláusula padrão, cheia de palavras ambíguas que a pessoa não consegue entender. Tem que ser de forma clara. Se eu, por exemplo, estiver utilizando esse dado dessa pessoa com o consentimento dela para uma determinada finalidade e depois modificar a finalidade, mais adiante, futuramente, eu tenho que pegar novo consentimento, porque aquele consentimento valeu somente para aquela finalidade. Ele pode ser revogado a qualquer momento pelo titular. Então, eu dei o consentimento para tu utilizar meu dado para uma determinada situação, não quero mais, eu vou e revogo o consentimento. O que a pessoa que detém o dado, que a gente vai ver mais adiante, que se chama controladora, ela tem que fazer? Excluir aquele dado da base de dados dela, do banco de dados dela. O consentimento também pode ser nulo, né? Se ele não for feito dessa forma, como eu mencionei para vocês, clara, inequívoco, informada, com a finalidade correta, ele é nulo. E o meu tratamento de dados, que estiver embasado num consentimento que, mais adiante, se mostrar nulo, é feito contrário à lei. E eu respondo por todos os danos que dali ocorrerão. Uma outra situação bem pertinente para a gente colocar como base para tratar o dado, que aí eu não preciso do consentimento, então eu saio da questão do consentimento, é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Então, por exemplo, eu preciso do CPF da pessoa para fazer uma compra e venda. Aquele dado, o nome da pessoa, o CPF da pessoa, o endereço para fazer a compra, eu não vou precisar do consentimento dela. Eu vou tratar aquele dado, eu vou estar armazenando, coletando aquele dado com base em um outro motivo que a lei elenca, que é o cumprimento legal. Uma questão regulatória, por exemplo, a gente pode pensar nessas sociedades anônimas, de capital aberto, de capital fechado, que tem o dever de, né, ter todo ali na questão dos livros, dos acionistas, os nomes, enfim, CPF dessas pessoas. Posso utilizar dados para a realização de estudos, e aí eu tenho que ser, né, um órgão de pesquisa com um fim específico para isso. Então, por exemplo, para fins de estudo e pesquisa, eu não preciso do consentimento da pessoa. Eu vou tratar aquele dado com base em um outro motivo legal. Execução de contrato. Eu tenho lá um contrato de trabalho com o meu colaborador. Eu vou coletar os dados dele, não com base no consentimento dele, mas com base no contrato de trabalho. Um contrato de prestador de serviços. Eu vou coletar, eu vou ter troca de informações com base na questão de execução do contrato. Para exercício regular de direito também, em processo judicial ou extrajudicial, a gente pode coletar dados dos nossos clientes para fazer esses procedimentos. Então, eu não preciso do consentimento da pessoa, eu não preciso ter um termo de consentimento. O meu tratamento de dados, a minha coleta, armazenamento, ele vai estar embasado numa outra situação. Proteção da vida, a gente também tem, tutela da saúde, né? Legítimo interesse do controlador. E controlador é aquela pessoa que coleta os dados e que detém, ela diz o que vai ser feito com aquele dado, né? Em última análise, é a empresa que coleta o dado, ou a pessoa física, né, que coleta o dado. Ela pode embasar o tratamento do dado, então a coleta, o armazenamento, no legítimo interesse dela. Aqui a gente pega muitas questões de marketing, então eu tenho um banco de dados para fazer marketing. Aquele banco de dados com aqueles dados que estão lá, nome, e-mail da pessoa e eventuais outras informações, eu vou embasar aquele tratamento com base no legítimo interesse, certo? E para proteção de crédito também é uma outra situação que as empresas podem deter dados, podem armazenar dados, tá? E tratá-los legitimando dessa forma. Isso foi, inclusive, um lobby muito grande, né, das financeiras para conseguir tratar o dado, né, das pessoas, enfim, físicas e jurídicas, postulando essa situação de proteção de crédito. Com relação aos dados sensíveis, e aí a gente vai lembrar aquela situação, então, que eles estão relacionados à raça, à religião, à filiação partidária, à filiação de sindicato, à opção sexual, à vida sexual, a questão de fotos, né, de imagens ou de dados biométricos. Esses dados sensíveis, eles têm outra forma que a lei define que eu posso ou não tratar eles, ou seja, que eu posso ou não armazenar eles. O consentimento sempre vai ter, e de novo vai ser um consentimento muito específico, principalmente porque a gente está tratando desse tipo de dado,
né, desse tipo de situação. Cumprimento de obrigação legal vai ser uma outra base de dados que eu vou poder armazenar, manter, acessar esses dados, né? Exercício regular de direito, proteção à vida, tutela da saúde. E um outro que eu acho muito importante pontuar é a questão de garantia de fraude e segurança do titular. Então, aqui a gente entra naquela discussão de agora que, né, recentemente, os prédios exigem que se tire fotografia para poder, né, entrar no prédio, principalmente prédios comerciais, e aí as pessoas ficam naquela situação, devam ou não fornecer, e o próprio condomínio acaba ficando naquela situação, como eu vou armazenar esses dados? A responsabilidade é imensa, né, do armazenamento desses dados. Também esses condomínios, também essas pessoas, elas têm que se adequar à lei. Elas podem coletar esses dados, o dado biométrico, a fotografia da pessoa, que são dados sensíveis, sem o consentimento da pessoa, porque elas vão embasar isso nessa situação de segurança e de fraude, né? Claro, vai se ter todo um outro cuidado de que forma que eu vou armazenar esse dado, com o fim de impedir que pessoas que não tenham direito acessem ou que façam uso indevido deles, né? E uma outra situação também importante de trazer é a questão de dados pessoais de crianças e adolescentes. Eu somente posso tratar esses dados, lembrando que tratamento é todas aquelas situações de coleta, armazenamento, análise, reprodução, compartilhamento, com base no consentimento. Aqui sim, não existe exceção, é consentimento. E é consentimento claro, específico dos pais ou do responsável da criança, para uma determinada finalidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação à situação de dados de crianças, né? Escolas, esses aplicativos de jogos, enfim, uma enormidade de coisas que hoje estão voltadas para as crianças, né? Que a gente sabe que isso acontece. O que eu tenho que levar em conta na hora de tratar o dado, né? Primeira situação, finalidade. Para que eu estou coletando aquele dado? Eu estou coletando aquele dado para ter o cadastro mais completo que eu posso da pessoa na empresa. Não, isso não é uma finalidade. Preciso do CPF para fazer a compra? Ok. Preciso da data de nascimento da pessoa para fazer a compra? Talvez sim, talvez não. Depende do produto. Talvez eu precise saber que a pessoa é maior de idade, ela já pode efetuar aquela compra, né? Preciso saber daqui a pouco a preferência dela com relação a uma determinada situação? Não, não preciso. Os dados são os necessários para aquela determinada situação. Eu não posso exigir dados a mais do titular, porque ele vai poder se negar a fornecer, né? Eu tenho que dar livre acesso a essa pessoa para os dados dela. E eu tenho que ter transparência com relação a isso. Então, se a pessoa quiser saber que dados que eu tenho dela, de que forma eles estão armazenados e quem acessa, ela tem direito e eu tenho o dever de ser transparente com ela, dar livre acesso a ela, facilitar esse acesso. E, de novo, eu só posso coletar, só posso armazenar dados com base em finalidades e com base em necessidade, certo? Preciso também atentar para a questão de segurança. Como é que aquele dado está armazenado no meu banco de dados? Quem é que tem acesso a ele? Ele está armazenado de forma natural? Ele está criptografado, ele está rachado, qualquer pessoa vai ter acesso a ele, eu tenho níveis de acesso, ou todos os funcionários da minha empresa têm acesso àquele dado, podem vazar aquele dado. Como é que eu cuido disso? E mais, como é que eu comprovo que eu cuido disso? Eu lastreio esses acessos, eu sei quem acessou, quando acessou, de que forma acessou, o que alterou? Tudo isso a lei exige que a gente tenha. Porque em eventual vazamento de dados, eu tenho que comprovar, eu tenho que saber quem foi, como foi, por que foi, certo? E eu também tenho que demonstrar o quê? A adoção de medidas para prevenir a ocorrência disso, de um dano, de um vazamento, né? De um vazamento inadvertido de dados, ou daqui a pouco que algum funcionário do RH vaze o atestado de um funcionário da empresa. Recentemente saiu uma notícia de que um funcionário de uma farmácia tirou um print da tela de um medicamento que um cliente estava comprando, né? Era a famosa pílula do dia seguinte. E aí a pessoa tirou um print da tela,
né, para mandar, enfim, para um amigo. Aquilo ali, que a gente sabe, né, que o WhatsApp, tudo que vai encaminhando, chegou na esposa da pessoa que comprou a pílula não era para ela, o casamento acabou, né, e a farmácia foi condenada a pagar uma gigantesca indenização por dano moral, todas as despesas de um divórcio, né, e mais tudo que aconteceu. Então, a gente parece brincadeira que a gente fala, não, dados, enfim, só que é exatamente isso, que cuidado que eu tenho, né? É como o Dr. Maurício colocou no início da palestra, é uma mudança de paradigma. Hoje a gente acha, não, é o CPF da pessoa, é o nome da pessoa, não, é o patrimônio da pessoa. Fazendo uma comparação, assim, meio esdrúxula, mas que, de repente, a gente pode tentar entender a importância, o dado é o dinheiro da pessoa. Então, todo mundo tem o cuidado de aonde seu dinheiro está, como está investido, quem está cuidando, quem é que está acessando, se teve fraude, se foi invadida a conta, se não foi. É a mesma coisa com dado. Quem acessa, como acessa, foi invadido, não foi. É exatamente isso, é essa mudança de cultura que a gente tem que internalizar em todos, né? Direitos do titular. Então, eu já sei o que são dados, o que é o tratamento, o que eu posso fazer, o que a lei permite, né? Com base no que a lei permite que eu trate esses dados, que direitos que eu tenho que garantir ao titular, então, ao dono, né, do dado. Acesso facilitado, disponibilizado de forma clara, tá? A finalidade, de novo, então falava finalidade, né? A forma e duração de tratamento. Por quanto tempo que eu vou armazenar aquele dado? Um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Indefinidamente não existe. Embora muitas empresas hoje, quando começam a se adequar, elas colocam lá duração do tratamento ou armazenamento indefinido. Não existe. Depois de um determinado tempo, tu pode colocar aquele dado, né? Tu pode eliminar aquele dado. Identificar o controlador, ou seja, a empresa, né, que tem a posse daquele dado. Informar sobre o uso do compartilhamento, isso é uma grande questão. Eu, empresa que peguei o dado do meu colaborador ou de um cliente e vou compartilhar ele com outra empresa ou com outra pessoa, eu tenho que informar para o titular que eu estou fazendo aquele compartilhamento. Então, já dando um exemplo, por exemplo, na questão do funcionário, do colaborador. A empresa pega os dados dele e ela acaba compartilhando aquele dado com quem? Plano de saúde, a empresa que tem o Vale Refeições, o escritório de contabilidade que roda a folha de pagamento. Todas essas empresas, elas são chamadas operadoras, porque elas tratam o dado conforme eu forneço para elas, né? Esse compartilhamento tem que ser informado. Por exemplo, no funcionário, eu tenho que informar no contrato de trabalho dele que dados que eu coleto dele, quais dados eu compartilho e com quem eu compartilho. E, de outra forma, também, eu tenho que poder fornecer para o titular, a qualquer momento, né, a confirmação de que eu tenho dados dele no meu banco de dados, né? Então, ele vai me requisitar, ele pode me requisitar, e eu tenho que fornecer para ele o que eu tenho de dados, se eu tenho que fornecer o acesso a esses dados, a possibilidade de correção, a possibilidade de eliminação. Ele pode dizer, olha, eu quero que tu elimine esse dado do teu banco de dados, porque eu não quero que tu mantenha ele ali, né? Ele tem que ter informações a respeito da possibilidade de não dar consentimento, né? De querer que não seja mais tratado aquele dado. E uma vez feito esse requerimento para o titular, né, ele vai até a empresa, ele vai até a pessoa que presta serviços e ele faz um requerimento. Olha, eu quero ter acesso aos meus dados, eu quero saber que dados meus você tem ali. Eu tenho que responder isso. Se for de forma simples, imediatamente. Se eu precisar de um tempo a mais, a lei dá 15 dias, e aí tem que ser de forma clara e completa. Eu tenho que indicar a origem, os critérios utilizados e a finalidade. Aí eu questiono. Que empresa hoje tem condições de atender um requerimento de um titular de dados? Que empresa hoje sabe quantos bancos de dados ela tem,
Porque, na verdade, a gente pode começar a pensar assim, uma empresa, uma média empresa, ela vai ter o banco de dados do sistema do RH, o banco de dados do sistema de compras, o banco de dados, de repente, do sistema de e-commerce, e assim a gente vai, né? De repente, vários bancos de dados, ou um banco de dados unificado, que é mais raro. Eu sei que dados eu tenho lá naquele banco de dados, eu sei de que forma que eles estão armazenados, eu sei quem é que acessa, eu sei há quanto tempo que eles estão lá, ou quanto tempo que eles vão ficar armazenados. Hoje, quem não está adequado não tem essas informações, e não vai ter em 15 dias, porque vai ser um trabalho hérculo, descobrir que a Kátia falando lá, eu tenho tais dados dela armazenados daquela forma. Se eu não iniciei um programa de implementação, né, e de adequação da LGPD. Falado dos direitos dos titulares, quais são os deveres, né, dos agentes de tratamento, então, do controlador ou do operador? Adotar as medidas de segurança que a gente já falou, né? Manter registro desses tratamentos de dados, então eu tenho que manter o registro lá, de novo, de por que eu coleto, o que eu coleto, quanto tempo fica armazenado, de que forma está armazenado, com quem que eu compartilho, por quanto tempo que vai ficar armazenado, né? Todas essas informações eu tenho que ter. E, em eventual vazamento de dados, né, eu tenho que comunicar à autoridade nacional e também ao titular a ocorrência dessa situação e informar que atitudes eu estou tomando para minimizar os riscos. Então, vejam vocês, eu tenho que avisar o titular de que isso ocorreu e a agência nacional, né? Agentes de tratamento. A gente falou muito aqui dessas pessoas, trata dado, trata dado. Quais são as figuras que a lei traz como agentes de tratamento de dados? Controlador, operador e o encarregado de dados, tá? O controlador é a pessoa que determina o que vai ser feito com os dados, tá? Trazendo para o nosso exemplo, por exemplo, para o nosso exemplo aqui, uma empresa que coleta dados dos funcionários, uma empresa que tem dados dos fornecedores, né? Qualquer empresa que pega os dados, ela vai ser o controlador perante o titular. Quem que é o operador? É a pessoa com quem eu compartilho aqueles dados. Por exemplo, eu, empresa, compartilho os dados dos meus funcionários com o escritório de contabilidade, com o plano de saúde, com a empresa que me fornece o vale-refeição. Essas três empresas, elas são operadoras. Elas só vão tratar o dado, elas só vão armazenar, vão utilizar, vão ter acesso ao dado de acordo com o que eu permito, eu, controlador, permito que elas façam, né? E o encarregado. Quem que é o encarregado? O encarregado é uma pessoa que o controlador e o operador vão nomear dentro da empresa, né? E que vai ser responsável pelo quê? Por ter o diálogo da empresa com o titular de dados, por ter o diálogo da empresa com a agência nacional, por implantar políticas, né, perante os funcionários, os colaboradores, para que eles saibam da importância e da responsabilidade que é ter aquele dado, acessar aquele dado, armazenar aquele dado, né? Então, vai ser a pessoa que efetivamente vai controlar a situação de implementação da lei na empresa. Desculpa. Responsabilidade dessas pessoas, né? Do controlador, do operador e do encarregado. Tanto o controlador quanto o operador, eles respondem de forma solidária pelos danos que eventual vazamento ou eventual utilização indevida de dados cause para o titular. Então, vejam, eu, empresa, que compartilhei os dados dos meus colaboradores com o escritório de contabilidade, se lá ocorrer algum incidente, se o funcionário ou colaborador do escritório de contabilidade vazar algum dado, ou lá ocorrer alguma situação do banco de dados, né, porque o banco de dados não estava corretamente armazenado, ou não estava com um nível de segurança, né, que é esperado normalmente, eu vou responder de forma solidária perante o titular, né? O encarregado, por ele cumprir ordens, né, ele acaba não tendo responsabilidade, a menos que depois seja comprovado eventualmente dolo dele, né, a intenção de ferir, de lesar realmente o titular. Uma outra situação com relação à responsabilidade é o ônus da prova em eventual processo.
A lei diz que o juiz pode inverter o ônus da prova, que geralmente a gente tem aquela máxima, né? Quem alega é quem tem que provar. Então, se o titular de dados está alegando um dano, é ele quem tem que provar esse dano. Nessa situação específica, e se tratando de uma situação bem pontual, que é a questão de banco de dados, de armazenamento, enfim, o juiz vai olhar para o titular e vai dizer assim, não, você é hipossuficiente, você não tem condições de provar o dano. É a empresa, é o controlador ou é o operador que vai ter que provar que estava de acordo com o que a lei determina. Então, que tratava o dado com base numa finalidade, sem excesso, que armazenava de forma correta, que tinha os níveis de acesso, que o tratamento estava embasado em alguma situação prevista em lei, né? Então, isso é bem importante. O agente ele só não vai responder quando ele comprovar que ele não realizou o tratamento de dados, né? Ou que não houve violação à lei, ou quando o dano ocorrer por culpa de terceiro. Só que aqui cabe uma situação também. Então a gente vai alegar que se teve um vazamento lá ou algum hacker invadiu, é uma culpa de terceiro porque é o hacker. Ok, mas a lei deixa claro o seguinte: responde pelos danos decorrentes da violação de segurança o controlador ou o operador que não adotou as medidas de segurança previstas na lei. Então, se eu não tenho como comprovar que o meu banco de dados estava criptografado, estava com níveis de acesso, tinha um sistema de segurança, tinha firewall, que impedia essa situação, eu não me eximo da responsabilidade da indenização. Ok, a gente viu dano, a gente viu agente, tratamento, a gente viu um monte de coisa. Como fica a situação de como me adequar à lei? Então, depois de toda essa situação, né? Como que eu me adequo à lei? Como que eu faço a implementação com relação a isso? A gente tem que primeiro verificar onde é que estão armazenados os dados dos titulares, como eu falei para vocês, os bancos de dados. Então, a gente tem que ver os sistemas nas empresas, né? Que tem essa situação de banco digital, ou daqui a pouco aquelas que têm armazenado em meio físico. Todos os sistemas da empresa. Não é só o sistema do RH, não é só o sistema de e-commerce. Todos os sistemas da empresa que possuem bancos de dados têm que ser verificados. Eu tenho que saber que dados que estão lá. É a primeira situação. E aí depois a gente vai começar. É necessário? Não é? Está lá por que motivo? Eu vou ter que justificar com base naqueles motivos legais que eu disse para vocês antes, por que aquele dado está lá. Cada dado que eu tenho coletado, nome, CPF, telefone, endereço, cada dado, eu vou ter que justificar a base legal dele. Certo? Ok, mas a lei está ali, ela está batendo a nossa porta, ninguém começou essa implementação, essa adequação. Por onde que eu começo isso? Pelas áreas de maior risco. É por aí que a gente vai atingir, né? Então, o RH da empresa, né? É a primeira situação. Empresas que têm e-commerce, é outra situação que a gente vai trabalhar. Marketing, né? Os sistemas de marketing das empresas é uma outra situação que a gente vai adequar à lei, né? A gente vai revisar contratos de trabalho, contratos de prestadores de serviços, contratos terceirizados, políticas de privacidade, termos de uso, né? Todos os contratos com os operadores. Então, eu que compartilho meu dado com o escritório de contabilidade, com o escritório de advocacia, com o plano de saúde, com a empresa de vale-refeição, todos esses contratos têm que ser revisados. Então é só colocar uma cláusula dizendo que eu estou adequado e que eu faço tratamento de dados conforme a lei. Não. Eu tenho que informar nesses contratos os dados que são coletados, a finalidade, a forma de armazenamento, a duração, com quem que eu estou compartilhando, tudo isso. Não é simples. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Mas como é que eu vou saber quais dados eu estou coletando? Olhando todos os bancos de dados. É trabalhoso. É possível ser feito? É trabalhoso? É. Por isso, a necessidade de se adequar logo, de começar esse processo de adequação logo. E como é que vai ser fiscalizado esse cumprimento? A gente viu, né, toda essa situação, viu como se adequar e como é que vai ser essa fiscalização, esse cumprimento.
Primeira fiscalização que a gente tem, o principal, digamos, fiscalizador, é o próprio titular de dados. É a pessoa que vai começar a bater na porta da empresa e buscar saber se ela tem dados, que dados que ela tem, por que eles estão lá, de que forma que eles são armazenados, com quem que eles são compartilhados. Eu não tendo como fornecer essa informação para o titular de dados, o que ele vai fazer em seguida? PROCON, Ministério Público, Judiciário. E a gente vai ter o quê? Um contencioso judicial, uma assinatura de TAC com o Ministério Público, processo no PROCON para poder responder em relação a isso. Né? A fiscalização da Agência Nacional, né, que antes não existia e recentemente com o decreto foi instituída, mas ainda faltam todas as pessoas ser nomeadas. A Agência Nacional, para pequenas e médias empresas, ela não é e não deve ser a principal preocupação. Porque a Agência Nacional, no primeiro momento, ela vai estar preocupada com relação às grandes empresas. Né? Então, não são as sanções administrativas que a gente pode pensar assim, não, mas as sanções administrativas só entram em vigor em maio do ano que vem. Então, eu nem vou me preocupar, porque eu só vou ter problemas lá em maio do ano que vem. Não. O titular de dados já pode exigir, a gente vai verificar depois a questão de vigência da lei, os direitos dele. Então, ele já pode depois ir para o PROCON, para o Ministério Público e acionar um processo judicial. Então, eu já tenho um passivo com relação a isso se eu não estou adequado, independente de eu ter uma agência nacional constituída, independente das sanções entrarem ou não em vigor agora. Né? E as sanções administrativas, elas também são pesadas. A gente tem advertência, a gente tem multas que podem chegar até 2% do faturamento do grupo econômico, né? Excluídos os impostos. Então, a gente tem multas ali extraordinárias, além de suspensão parcial do tratamento de dados e, na pior das hipóteses, a proibição total desse tratamento de dados. Né? Então, vamos pensar em empresas que têm e-commerce, empresas que têm base de dados para marketing. Como é que fica isso? Eu não poder acessar, eu não poder vender, né? Essa adequação é enorme. E uma outra situação também que deve pensar por que a gente tem que se adequar é que as sanções administrativas, elas vão levar em consideração o nível de adequação que eu estou, né? Então, se eu iniciei um processo de implementação, se eu iniciei um processo de adequação da lei e que eu vou ter isso registrado, né? Eu vou poder diminuir essa sanção. Não só de forma administrativa, mas também mostrando para o Ministério Público, para o juiz, que eu estou adequado, que eu estou em processo de adequação, que eu tenho essa preocupação com o titular de dados. Né? Com relação à questão de vigência, né, que é uma situação bastante crítica. Com essa questão de pandemia, tudo ficou uma confusão. Era para a lei entrar em vigor agora em 14 de agosto. Tá? Ela foi publicada em 14 de agosto de 2018, tinha uma vacatio legis que a gente chama 2 anos para entrar em vigor, e ela entraria agora em agosto. Em razão da pandemia, sobreveio uma lei que disse que as sanções administrativas vão entrar em vigor só o ano que vem. Então, por isso, agosto de 2021, entram as sanções administrativas que são fixadas pela Agência Nacional, certo? A questão da vigência da lei, dos titulares poderem exigir os seus direitos, ela estava regulada pela MP 959, né, que teve todo o trâmite na Câmara, a Câmara acabou postergando ela para maio do ano que vem, foi para o Senado retirou aquilo por uma questão de ordem e agora aguarda a sanção presidencial. Então, em princípio, até a semana que vem, dia 17, o presidente Jair ele teria, né, a situação de vetar ou não, ou de sancionar a medida provisória. Já se fala, talvez, em uma questão de ordem, de ela ter que voltar para a Câmara de novo. Então, não se sabe efetivamente quando que ela vai entrar em vigor, né? Mas eu diria que essa não é a preocupação. Ela vai entrar em vigor amanhã, ela já entrou em vigor. Se ela já entrou em vigor, a gente já está atrasado. Se ela vai entrar em vigor, eu estou atrasado da mesma forma, porque o processo de implementação é um processo que leva tempo. Ele é trabalhoso, ele não é um bicho de 7 cabeças, dá perfeitamente para ser feito, certo? Mas é um processo que leva tempo. Então, mesmo que eu comece a iniciar a minha adequação agora, eu vou levar tempo. A gente fala de pequenas e médias empresas, a gente fala de 3 a 6 meses, eventualmente 1 ano. Então, a gente fala de bastante tempo, né?
E já conduzindo ali para o final, né, feito todas essas situações, a gente tem aquela pergunta. Então, mas por que eu tenho que me adequar? Né? O que só para estar conforme a lei, o que isso vai impactar? Né? Primeiro, que o vazamento de dados, ele causa dano à imagem das empresas, além de perdas de clientes e de negócios. A gente sabe de inúmeros casos de vazamento de dados. Vazamento de dados por parte da EasyJet, por parte da Natura, recentemente até por parte da própria OAB Nacional dos Dados dos Advogados. Isso causa um dano à imagem, porque fica aquela situação, tá, mas é o meu dado que está contigo e olha a forma como você está tratando ele, como você está se preocupando com ele. Você simplesmente vaza ele e a gente sabe, uma vez vazado, qualquer pessoa pode utilizar ele para fraude. Vai abrir conta em banco, vai fazer cartão de crédito. Quem nunca teve ou tem um conhecido que passou por essa situação de utilização indevida de dados? E abriu conta lá no estado não sei aonde, na cidade não sei aonde, fiquei sabendo quando fui tentar um financiamento que tem o meu nome escrito no SPC por uma compra que eu jamais fiz, por um cartão de crédito que eu jamais assinei. Um vazamento de dados puro, né? Uma exigência do mercado também, certo? Os grandes players exigem já que os fornecedores estejam adequados. Empresas multinacionais já estão adequadas à regulação europeia, certo? Então, para elas, é tranquila essa situação de adequação à legislação nacional, à legislação brasileira. Como a gente viu antes que a responsabilidade é do controlador e do operador, é óbvio que a empresa que tem um maior poder econômico, ela vai exigir do seu fornecedor uma adequação, porque ela não vai querer ser responsável por um vazamento de dados lá do Joãozinho que não cuidou do banco de dados, ou dos dados que o controlador teve que passar para ele para poder fazer a prestação de serviços, certo? É um diferencial grande a concorrência hoje, porque os titulares vão começar a se dar conta da importância disso, as empresas vão começar a se dar conta dessa situação, de só contratar com pessoas que estejam adequadas, né, sob pena de eu ter um passivo judicial enorme, né? Um contencioso judicial difícil de gerir, se eu começar a ter ações de titulares de dados, ou eventualmente até uma própria ação coletiva do Ministério Público contra a minha empresa, porque houve um vazamento de dados, né? E o que mais tem? Essa não é uma legislação nova, né? Como o Maurício colocou no início, a situação de preocupação com a privacidade, com os dados, ela já vem desde antes, desde a questão do Marco Civil da Internet. Então, é uma situação, é uma mudança cultural que ela já vem ocorrendo e que ela só tende a ficar mais forte, a se consolidar, né? Por isso, a necessidade de adequação. Fico à disposição das perguntas, certo? Espero que eu tenha conseguido aqui, nesse espaço de tempo, passar algumas informações para vocês com relação à legislação. Se ficou alguma dúvida ou não fui clara em alguma situação, por favor, fiquem à vontade para questionamentos. Leandro, Oi, doutor se Maurício. tu me permitires aí, quero fazer uma referência especial a um grande amigo aí que nós temos aí que está participando da live. Talvez é um dos maiores consultores do Brasil aí em gestão jurídica, de escritórios jurídicos aí, o doutor Gustavo Rocha. Então, o doutor Gustavo, é um prazer ele ter na nossa live aí. E eu diria o seguinte, ó, o doutor Gustavo Rocha, ele sabe, assim, ó, contando o que eu e a doutora Kátia sabemos, multiplica por 10 aí a respeito da LGPD. Então, até gostaria de ouvir ele aí sobre o assunto. Mas só para fazer um fechamento aí na minha fala, já estamos na adiantada hora, essa legislação, a LGPD, ela na verdade, como eu comentei no início, ela é um paradigma, uma mudança de paradigma muito grande. E nós já tivemos situações semelhantes, e eu vou citar um exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor há 30 anos atrás, em 1990, e naquela época, o que nós dizíamos? Meu Deus, mas isso é uma mudança muito grande, isso aí não tem como executar, né? Imagina um consumidor ter a possibilidade de comprar um produto e daqui a uns dias devolver, né?
Isso é inadmissível, né? Então, isso é o que a gente vai enfrentar agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, é uma mudança cultural necessária diante do panorama que nós vivemos, principalmente em função das mídias sociais. E as empresas, muitas vezes, a gente se preocupa com as punições que a LGPD vai impor, né, lá na metade do ano que vem, lá em maio do ano que vem. Mas eu acho que o que nós temos que nos preocupar é muito mais com outras questões do que propriamente a possibilidade de punição. E uma delas, eu diria o seguinte: nós vamos chegar a um ponto em que nós não vamos conseguir vender o nosso produto se não estivermos adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Como existe os ISO, os ISO 9000, ISO 14000, tem empresas que não compram se o fornecedor não está adequado ao ISO. E isso, certamente, para as empresas multinacionais que exportam para outros países, com certeza essas empresas, elas se adequaram, se não é que já não estão adequadas há muito tempo, em função justamente dessa necessidade, né, que o mercado impõe. Então, é muito importante que nós tomemos a iniciativa de começarmos essa implementação o quanto antes, para não sermos surpreendidos lá também com uma indenização de um consumidor que teve seus dados vazados, ou de um funcionário que teve seus dados vazados, porque a empresa não implementou de forma adequada. Perfeito. Olha que explanação bastante técnica, claro que gera em nós muitas dúvidas ainda, o assunto é bem complexo, vai levar algum tempo para que a gente consiga digeri-lo, entendê-lo um pouco melhor. O doutor Gustavo Rocha já agradece também aqui na plataforma do Zoom as menções feitas pelo doutor Maurício Bianchi. Prazer é meu, diz o doutor Gustavo Rocha. Bom, tem várias perguntas, tanto pela plataforma do Zoom, também pelo Facebook da SIX Farroupilha. Eu quero começar aqui na plataforma do Zoom, doutor Maurício e doutora Kátia. A Rosane interage conosco, ela coloca: não precisa consentimento, ok? E a guarda, como é a responsabilidade do empregador? Quem responde? A guarda do dado, eu imagino que ela esteja falando. Desculpe, a questão do armazenamento, né? O armazenamento, ela vai pautar naquelas bases legais que eu mencionei, né? Então, se não tem o consentimento, ela vai ter que procurar elencar em uma das outras bases. Por exemplo, o empregador, ele vai guardar o dado do funcionário dele, armazenar o dado do funcionário dele, com base no motivo legal de contrato, o contrato de trabalho, certo? Uma vez encerrado o contrato de trabalho, a base legal vai mudar. Ela vai ser aquela situação de que eu sou obrigada, de forma legal, a manter o dado do meu funcionário por um determinado período de tempo para atender a legislação trabalhista, fiscal e outras, certo? Então, o que a gente tem que ver aqui é o seguinte: o armazenamento aguardo que ela fala, se não for pelo consentimento, ele obrigatoriamente tem que estar elencado em uma das situações que a lei traz. Eu não conseguindo encaixar ele naquelas situações da lei, eu vou ter que buscar obrigatoriamente o consentimento. No caso dela, como ela refere o empregador, vai ser a base legal do contrato, né? E uma vez rompido o vínculo, a base legal é a obrigação legal de manter, né, o dado por um determinado período de tempo, não é de eterno. Perfeito. Vamos adiante. O Ademir Dalpisol também participa com a gente e ele faz um questionamento, coloca um ponto e depois questiona. As reclamações mais comuns e atuais são as pessoas que recebem o benefício da aposentadoria, que antes mesmo de obterem o recurso via banco, recebem inúmeras ligações de agência financeira oferecendo o crédito consignado. Pergunto, quem vaza estas informações? Qual a regra da LGPD que será aplicada sobre estas empresas que misteriosamente
obtém dados do beneficiário. E eu só queria complementar aqui também, como é que eu recebo muitas ligações no meu celular diariamente que eu não passei o meu número? Mas, enfim, vamos às indagações aí do Ademir Dalpisol. Doutora Kátia. A situação ali dos beneficiários do INSS, principalmente, é corriqueiro. Eu costumo brincar com as pessoas que, quando elas começarem a receber ligação de banco, que elas estão aposentadas. O advogado não sabe, o INSS não informou o cliente ainda, mas o banco está ligando, já está aposentado. Como é que vaza isso? É questão do próprio INSS ali com essas instituições financeiras. O que vale pontuar é que a lei, ela se aplica tanto para as pessoas de direito privado quanto de direito público. Então, a administração pública, federal, estadual, municipal, as autarquias, elas têm que se adequar também à lei. Principalmente, se a gente tomar com relação à situação de lei de acesso à informação, né? Então, o que se espera? Que entrando em vigor a lei... Doutora Kátia, oi. Só um instante, por gentileza, eu solicito, alguém está com o microfone aberto na plataforma do Zoom, por gentileza, ótimo, acho que agora estabilizou a situação. Prossiga, por gentileza. O que se espera, então, é que com a entrada em vigor da lei, realmente, né, que ainda tem um grande ponto de interrogação a respeito disso, é que a própria administração pública se adeque e acabe impedindo esse tipo de situação, né? Ou que passe a exigir o consentimento das pessoas com relação a isso. Ok, Carlos... diga, doutor Maurício, desculpa. Complementando até o que a Kátia falou, eu diria o seguinte, que o INSS ele tem a responsabilidade pela guarda, né, e pela manutenção desses dados. Então, ele, em tese, ele pode até ser responsabilizado pelo vazamento desses dados. Claro que talvez, eu não sei como é que o INSS passa esses dados para o banco, né? Ou como é que chega nessas pessoas os dados, e o difícil é muitas vezes provar, porque muitas vezes, até a doutora Kátia, que trabalha na área previdenciária, sabe melhor que eu, as pessoas simplesmente recebem uma ligação telefônica, então fica muito difícil de provar, mas nesse caso específico há certamente uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ótimo. O Carlos também interage com a gente. Dados e pessoas jurídicas possuem legislação similar? Se estou cadastrando empresas, CNPJs, tenho de fazer procedimentos similares ao das pessoas físicas? É o mesmo tratamento, A lei não faz distinção aí em relação a pessoa jurídica e pessoa física, né, Carlos? Um abraço aí para ti, Carlos. O Carlos trabalha muito com o sistema de dados, então a preocupação dele é pertinente. O doutor Gustavo Rocha já havia colocado aqui o registro também, eu faço questão de mencioná-lo. Ele escreveu: prevenção é essencial para boa-fé e prova, realmente. A Carla faz um questionamento bem oportuno. E como fica a questão do compartilhamento de currículos, especialmente os que têm a finalidade de busca de vagas de emprego? É bem pertinente realmente a colocação da Carla, e é uma pergunta bem abrangente também, né? O que a gente pode pontuar com relação a isso? A questão do compartilhamento de currículos, primeiro que, se o titular informou os dados dele por uma empresa que faz essa coleta, né, de vagas de emprego, que disponibiliza as vagas de emprego, ela automaticamente já sabe que os seus dados vão ser compartilhados, né, com possíveis empregadores. É justamente para isso que ela está fazendo esse cadastro, né? Ela está se sujeitando a essa situação, é isso? Exatamente, né? Ela está, de uma certa forma, claro que a gente tem que cuidar como que a empresa está coletando esses dados, né? A gente pode embasar, por exemplo, e usando, né? Mas, assim, da própria natureza dessa situação de que eu me cadastro num banco de dados que tem vagas, desse compartilhamento de currículos, né?
o que eu, por exemplo, empresa, posso tomar de cuidado? Como é que eu vou embasar esse tratamento? Eu posso pegar um consentimento, né? Ou eu posso embasar esse tratamento na questão do contrato. Porque, efetivamente, a lei permite o quê? Que eu trate os dados com base no contrato ou em situações preliminares ao contrato. A questão de busca de emprego seria uma questão preliminar ao contrato, né? E deixar claro que eu vou compartilhar essas informações, eu não posso dizer com quais são as empresas, por questão de segredo, de sigilo, que eu vou compartilhar essas informações com terceiros, né, que buscam candidatos com o perfil da pessoa, né? Tem base legal de dados, o que a gente tem que cuidar é a forma como a gente vai relatar, como é que a gente vai comprovar essa situação. Perfeito, vamos adiante. Doutor Maurício, algum complemento? Não, eu acho que a Kátia pontuou bem a questão. Vamos adiante, tem aqui mais uma participação também. Boa noite, palestra, perfeita palestra, parabéns. O responsável pelos dados será o DPO. Vale salientar que em um sistema de gestão de uma empresa, a LGPD vale apenas para os cadastros de CPF, para CNPJ não é necessário. Ou seja, eu tenho no meu sistema o cadastro do meu cliente CNPJ. Obrigado. É o Rafael que fez o registro aqui. Algum complemento? O que o Rafael coloca é a lei, ela fala na proteção de dados da pessoa natural, né? O que eu tenho que ter cuidado é que a lei, ela obriga tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica a obedecê-la. Então, quem coleta o dado, sendo CPF ou CNPJ, sendo médico, pessoa física, um médico com uma clínica, por exemplo, ele tem que se adequar à lei. O objeto dele vai ser o quê? Os dados das pessoas físicas, das pessoas naturais. Perfeito. Bom, vamos agora para o Facebook da Six Farroupilha. Doutor Maurício, essa é para o senhor. Tem duas aqui, eu vou pegar a primeira e a última. A primeira, a Maria Tereza Bianchi, boa noite. No final, agora interage também o doutor Walter Bianchi, muito bem esclarecido. Aproveito aqui para mandar um abraço todo especial para o doutor Walter, a dona Maria Tereza Bianchi também, que estão sempre acompanhando. Vocês estão nos acompanhando pelo Facebook, podem acompanhar também pela TV Serra. A Cleni Lopes, boa noite, parabéns a todos pelo tema, muito bom. O Fabiano Sinhac, boa noite, ótimo tema. Desafio grande também para as empresas que desenvolvem softwares. Acho que bem colocado, né, doutora Kátia e doutor Maurício? O Fabiano trabalha na área de sistemas, ele sabe muito bem aí a abrangência que tem a aplicação dessa lei na área dele. O presidente José Carlos Trujillo, nosso presidente da SIX, uma passada para cumprimentar estes fantásticos profissionais. Que bom poder ter oportunidades de compartilhar do vosso conhecimento. O registro, então, do presidente Trujillo. Um abraço, Trujillo. Obrigado. O Clair Pedro Bertusso, quais são as penas de quem usa os dados de má fé ou sem autorização pelas empresas e organizações? Parabéns ao doutor Maurício e à doutora Kátia. Mas repetindo, então, quais são as penas de quem usa os dados de má fé ou sem autorização pelas empresas, organizações? As penas são essas que foram colocadas, né? Além disso, teriam as indenizações, né? Por eventual dano aí à pessoa física propriamente dita que teve seus dados vazados, né? E eu acho que em complementação ao que o Dr. Maurício colocou, a gente tem, então, as situações de indenizações, né, de própria ação de Ministério Público, eventualmente, das sanções administrativas pela Agência Nacional, né, se assim entender, então, de sanções de advertências, de multas, né,
E, na verdade, o que a gente está falando aqui hoje é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas como eu vi que o Dr. Gustavo também mencionou, e achei muito pertinente a colocação dele, a Lei Geral de Proteção de Dados não é a única lei sobre privacidade, né? Então, dependendo de qual for o dano, eu vou procurar em outras leis, e daqui a pouco até no Código Penal, o que aquela infração significou e qual que foi a representação dela. Então, a gente não pode simplesmente ficar restrito também às sanções que são aqui da lei, que a gente já mencionou, né? As sanções dessa lei são específicas essas que a gente comentou, mas daqui a pouco eu vou ter uma indenização, de repente, se for um consumidor, eu vou embasar a indenização no Código de Defesa do Consumidor. Se for alguma situação que redundou no início penal, eu vou para o Código Penal, né? Então, a gente tem diversas situações. Certo. Eu ia fazer menção em seguida, a doutora Kátia já fez ao doutor Gustavo Rocha, então ok, mais uma vez obrigado. Eu até, Leandro, se tu me permitires aí, eu queria ouvir, nem seja um minuto, o Gustavo, se ele se dispuser, para fazer alguma consideração. O Gustavo é especialista na área, um conhecedor da matéria, e se ele puder dar uma palavrinha aí, Gustavo, abre o microfone e a câmera aí, nós gostaríamos aí de te ouvir. Com aí. certeza. É um prazer aí te ter aqui com a gente. É só abrir o microfone e a câmera, é bem-vindo também, doutor Gustavo, que está acompanhando também esse momento, ele está aqui na plataforma do Zoom, então apenas habilitar, aí abriu, habilitou a câmera e também o microfone do doutor Gustavo. Bem-vindo, boa noite. Vamos ver. Não estamos ouvindo. Agora não está ouvindo? Agora sim? Agora sim, doutor. Bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite, tudo bem? Como dizem por aqui, né? Me pegaram de calça curta, né? Ainda de camiseta, ainda dentro de casa, aquela função toda, né? Mas é impossível aí resistir a um convite do Maurício, que é parceiro de grandes questões nossas aí de estudos também, inclusive, um profissional grande profissional, realmente com muito conhecimento para transferir. Eu adorei, não consegui pegar desde o início, infelizmente, mas adorei realmente as propostas que foram colocadas. Acho que vocês abordaram o tema de uma maneira simples e objetiva, o que é muito importante para quem está nos ouvindo. E como o público-alvo envolve muito essa questão empresarial, é importante que vocês se deem conta, eu acho que desse final que eu procurei colocar no texto ali, o pessoal está muito focado que a lei fala sobre a multa lá dos 2%, dos 50 milhões, ou estão muito focados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados agora vai multar todo mundo, aquela função toda. Gente, a proteção de dados está na Constituição Federal desde 1988. A proteção de dados ela também está em leis como o Marco Civil da Internet, ela está no Código de Defesa do Consumidor desde 1990. Então, nós não podemos realmente achar que a proteção de dados ela é uma coisa nova, porque ela não é. A adequação, como bem colocou ali a Kátia e o Maurício também referendou, ela tem vários passos. Mas eu diria assim, de coração, se é para dar uma dica final para vocês, comecem mapeando dados. Comecem entendendo os fluxos de vocês e o mapeamento de dados. Só com este mapeamento de dados, só com este levantamento de fluxos, vocês vão ter a noção do risco que vocês estão correndo. E daí sim, vocês podem começar a fazer a implementação e o tratamento disso de uma forma adequada. Acho que essa é uma dica final aí para quem está nos assistindo e pode contribuir para aqueles que querem pensar também por onde começar, né, e dar sugestões de como fazer realmente. Doutor Maurício, fique à vontade. Muito bom, Gustavo, a tua colocação aí foi muito pertinente, né? Essa legislação não é de hoje, né? E as pessoas elas estão muito focadas, né, inclusive na LGPD, mas é muito mais ampla a questão. E como tu comentaste, a gente tem que ter um ponto de partida, né? Vamos começar fazendo um mapeamento de dados, vamos pegar o nosso sistema de cada empresa, o software que a gente usa para armazenar nossos dados, vamos começar a mapear que dados nós temos. E aos poucos, né, nós vamos conseguindo aí fazer a adequação, né? É muito pertinente a tua colocação e sinceramente, fico muito feliz aí pela tua participação. Aí. Exatamente. É bem... Ok, doutor Gustavo. Obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Excelente. Doutor Gustavo Rocha também com a gente aqui no Online com as Prazer. Tem mais uma indagação, na verdade, a Mayra Valmórbida também parabeniza. No Face da TV Serra, o Claudio Mir Gilden também dá os parabéns a todos vocês pela brilhante explanação.
E aqui mais uma pergunta, mais uma indagação que chega pelo chat da plataforma Zoom, e eu acho que a partir de agora a gente vai também caminhando para o encerramento desse online com a SIX, o avançado da hora nos coloca essa situação. Para quem tem a política de segurança de informação implantada na empresa, fica tudo mais simples. E também, como o Dr. Maurício comentou, as auditorias da ISO 9001 já estão exigindo a adequação da LGPD. Acho que ficou bem clara a situação também. Bom, doutor Maurício, doutora Kátia, seriam muitos questionamentos. Eu também me coloco aqui num questionamento que, depois do que a doutora Kátia colocou, do que o doutor Maurício explanou também, a gente passa a se perguntar, mas vem cá, e a partir de agora, as informações pessoais, devo, não devo passar? De que forma devo fornecer? Acho que muitas pessoas podem estar se perguntando essa questão. De que forma trabalhar com isso? Enfim, doutor Maurício, doutora Kátia. Se me permite, Leandro, como eu coloquei para as empresas, isso não deve ser um bicho de 7 cabeças, né? Essa adequação. Ela tem um ponto de partida, é um ponto de partida trabalhoso, mas é possível e viável, né? Para os titulares de dados também não deve ser uma situação que paralise. A lei ela não veio para criar empecilhos, pelo contrário, ela veio para facilitar e para regulamentar uma situação, né? Porque se a gente for bem lembrar, essa situação de preocupação com dados, ela começa, por mais que a gente tenha legislações como o doutor Gustavo mencionou passadas, pretéritas, ela começa a ser uma situação agora, mais palpável, né? As pessoas começam a se preocupar mais com isso, a ser falado mais com isso, porque a gente começa a ver os danos que se tem com esse compartilhamento indevido, com esse vazamento indevido. Mas não é por isso que eu não vou contratar, que eu não vou comprar, que eu não vou fornecer meu dado. Pelo contrário, eu vou fornecer, na medida do meu conhecimento, o que eu acho que é necessário, né? E eu passo a ter o quê como titular? O direito de questionar se tudo que estão me exigindo é necessário. A empresa vai colocar o seguinte, olha, se você não me fornecer todos os dados que eu estou te pedindo, talvez o programa não rode, o aplicativo não rode, né? Então, ou você fornece esses dados porque são necessários por isso, ou, infelizmente, eu não tenho como te dar o acesso ao aplicativo, ao programa, enfim. Então, passa a ser mais, eu penso assim, um empoderamento do titular, né, com relação ao que ele vai fornecer, de que forma que ele vai fornecer, né? Mas não é para que ele tenha medo de fornecer, porque é algo que vai ser feito. Pelo contrário, a lei dá a ele todo o poder de decidir o que fornecer, quando fornecer e até quando. A decisão é da pessoa. A decisão é da pessoa. Então, não tem que ter este medo. Pelo contrário, ela vai lá e ela pergunta, que dados que você tem meu? Ah, esse. Não quero que você tenha mais. Ponto. Então, facilita para o titular, eu não vejo como um receio, como um medo de fornecer. Pelo contrário, ele passa a ter o poder de gestão, né? É o que a lei fala, autodeterminação informativa. É eu que vou determinar o que você vai fazer com o meu dado, e não o contrário. Certo. Bom, eu acho que agora a gente já pode iniciar a nossa rodada de encerramento. Enfim, quero deixar a palavra final à disposição da doutora Kátia Schenato Valandro. Depois o doutor Maurício também faz as suas considerações finais. Já que estamos com a doutora Kátia, fique à vontade para as suas considerações finais também, encerrando esta edição do Online com a SIX. Eu agradeço o convite novamente da SIX, né, e a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo, debatendo, trazendo nossas informações, né, me colocando à disposição, enfim, de quem tiver novos questionamentos, através da SIX, enfim, de outros canais que a gente possa conversar. E fica aqui uma mensagem justamente assim, o titular ele passa a ter, né, um poder sobre os seus dados e as empresas passam a se preocupar de que forma, como elas coletam e armazenam esses dados, né? Não é uma situação nova, é uma situação que vai exigir um certo trabalho das empresas, perfeitamente plausível e possível de ser feito, né? Buscando assessoria, buscando profissionais da área jurídica, da área de TI, é perfeitamente possível se adequar e evitar lá na frente, né, futuras dores de cabeça. Agradeço novamente, uma boa noite a todos.
Aquele ditado, a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Prevenir, preparar, porque depois a situação pode ser mais complicada, mais difícil, traumática, enfim. Prevenindo, com certeza, é o melhor caminho, né, doutora Kátia? A prevenção, e eu diria assim, a prevenção comprovada. Então, se me permite só atitude. uma parte final, né? As empresas que começarem essa implementação, documentem isso. Documentem por meio de relatórios, por meio de atas, por meio de documentos, né? Que elas estão fazendo a implementação, que elas estão informando os funcionários, que elas estão fazendo palestras com relação a isso. Documentem. É o importante. Com certeza. Obrigado, doutora Kátia. Doutor Maurício Bianchi, advogado e proprietário, melhor dizendo, presidente da OAB aqui de Farroupilha, também sócio, diretor da Bianchi Advocacia. Para a gente fechar esta edição do Online com a SIX, qual é a dica de ouro que o senhor tem para o final, doutor Maurício? Bom, Leandro e amigos, quero agradecer inicialmente a oportunidade. Nós de fato, aí, como a Kátia comentou, nós nos sentimos em casa, né, aqui na SIX. Agradecer aí ao presidente Trujillo aí pela oportunidade aí de fazer esse debate. Essa legislação ela é um marco, como foi outras legislações, né, que eu comentei como o Código de Defesa do Consumidor e outras, em que nós vamos, de certa forma, ter que nos adequar. É um caminho sem volta, mas certamente é um caminho necessário. Um caminho necessário para que nós possamos ter o nosso direito à privacidade respeitado, para que nós possamos, nesse espaço em que nós temos tanto acesso à informação, em que temos que, para ter acesso a essa informação, fornecermos tantas vezes os nossos dados, que possamos fazer com que essa legislação que está sendo introduzida no nosso panorama normativo, ele venha contribuir para que as relações jurídicas tenham um maior respeito em relação à titularidade, que é um direito fundamental, como a gente comentou lá desde o início. Então, quero agradecer a oportunidade e nos colocar aí à disposição aí, para debatermos esse assunto aí numa outra oportunidade, porque certamente o assunto não para por aqui, ele vai demandar muita discussão ainda. E talvez até numa outra oportunidade vamos trazer aí o Dr. Gustavo Rocha aí para falar para a gente aí sobre esse e outros temas aí afetos aí à área corporativa. Com certeza. Doutor Maurício, obrigado pela atenção, sempre pelo brilhantismo, pelo profissionalismo. Obrigado mais uma vez à doutora Kátia também. Ainda as pessoas estão aqui, quem está na sala do Zoom, continua falando, agradecendo pela palestra. E a doutora Kátia está fazendo as honras da casa, agradecendo nominalmente um a um que está se posicionando aqui na plataforma. Então, muito obrigado. Com certeza é um assunto que a gente não esgota agora, ele vai continuar ainda em evidência, muitas dúvidas estão surgindo, suscitarão outras dúvidas também, mas é aquela velha dica, nova dica, né? A gente não é obrigado a conhecer tudo, então se você não sabe, busque informação com quem sabe, cerque-se de pessoas que estão qualificadas para tanto. Com certeza, esse tempo que você vai dedicar na busca vai lhe dar tranquilidade lá na frente. Então, não hesite em buscar ajuda, busque ajuda de profissionais qualificados na área da advocacia. Aqui fica o registro da equipe da Bianchi Advocacia, que também tem todo esse plantel qualificado para lhe dar a melhor informação, a melhor orientação. Cuidar do negócio também é planejá-lo, é estar atento a todas estas questões. Peço perdão, acabei não fazendo referência no início, o doutor Maurício Bianchi também é presidente do Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios aqui de Farroupilha.
Agradeço em nome dos patrocinadores Sicredi, gente que coopera, cresce, Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavar e Bene, DiCaprio Hotel, 5 Sec Lavanderias e Malme, a nossa experiência virtual, os patrocinadores do Online com a Six. Vamos chegando ao final desta edição. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pelas diversas plataformas. Quem esteve aqui na TV Serra também, mais uma vez, rendo os agradecimentos aos nossos painelistas por dedicarem praticamente 1h30 para tratar sobre o assunto LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, qual é o impacto nas empresas. Agradecido a todos, ficamos por aqui. Tchau, Online com a Six, até a próxima edição.